Obrigado. Bom dia, senador presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Lindbergh Farias. Bom dia, senadores, todos os presentes. Na verdade, foi com muita alegria que nós do CAD recebemos o convite para vir hoje aqui à CAI apresentar um balanço de um ano da nova Lei de Defesa da Concorrência no Brasil. Eu trouxe uma apresentação com alguns números, que já acho que vai aparecer ali, apenas para ilustrar um pouco como tem sido a atuação do CAD desde a entrada em vigor da nova Lei de Defesa da Concorrência. Apenas do ponto de vista introdutório, eu queria ressaltar a importância que o Congresso Nacional teve na aprovação dessa Lei de Defesa da Concorrência. É uma lei que certamente saiu melhor do Congresso Nacional do que entrou como projeto de lei. Os aperfeiçoamentos que ocorreram tanto na Câmara dos Deputados quanto aqui no Senado Federal proporcionaram avanços bastante significativos e até, devo dizer, superando algumas expectativas, não só da sociedade, como de nós mesmos no CAD durante esse último ano. Bom, a transição para a nova lei envolveu todo um processo de reforma infralegal no Conselho, a transferência de servidores e competências da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda e da Secretaria de Direito Econômico para o CAD. Então, nesse contexto, houve uma agregação de competências em torno do CAD, e isso foi uma das, talvez, inovações que geraram e que superaram as nossas expectativas, o quanto de economia, de escopo que nós tivemos com a junção das competências desses órgãos num só. E a mudança de sede, né? Aqui a sede, uma foto com a sede antiga do CAD, aqui uma foto já com a nova sede. Bom, uma mudança muito importante que ocorreu com a nova Lei de Defesa da Concorrência foi a possibilidade criada pela lei de que o Conselho alterasse, por portaria interministerial, fosse alterados os valores de submissão de atos de concentração. Isso foi feito logo no início da entrada em vigor da lei, e os valores para notificação obrigatória de atos de concentração foram alterados para o faturamento de um dos grupos econômicos, R$ 750 milhões, e o outro, R$ 75 milhões. Os valores anteriores, o valor anterior de R$ 400 milhões, ele não era atualizado desde 2000. Então, nós tínhamos aí uma defasagem em termos de análise de critério para análise de atos de concentração muito grande, que fazia com que o CAD analisasse mais de 800 atos de concentração por ano e quase 90% deles casos sumários, casos muito simples. Isso gerava uma ineficiência interna bastante grande. Como eu disse aqui, os ritos sumários superaram 80%. Nós temos uma estimativa de redução, com esses novos critérios, de 50% a 60% do número de atos de concentração analisados pelo CAD. Aqui alguns números já. Números de análise de atos de concentração notificados por ano. Nós tivemos aí, 2009, um número baixo, que já foi um efeito da crise em 2008. Em 2010 e 2011, em torno de 680, 690 casos. 2012, 626, sendo que há que se considerar que, a partir de junho de 2012, a gente tem entrada em vigor da lei, e aí você tem uma redução de casos. E aí, atos de concentração, fusões e aquisições de empresas notificados até maio desse ano, um ano da lei, foram 262. Uma pergunta que pode aparecer em decorrência desse número o senhor mencionou a redução de 50% a 60%. De 626 para 262 é maior do que 50% a 60%. Mas aqui eu tenho que fazer uma ressalva. Quando houve o processo de transição da lei antiga para a lei nova, as empresas notificaram muitos atos de concentração, anteciparam a notificação de muitos atos de concentração para serem analisados com base na lei antiga ainda.
Então, muitos atos que seriam notificados normalmente na lei nova foram notificados na lei antiga. Então, portanto, nós temos esse número de 262, que é um número menor do que o esperado. Eu acho que 2013, o ano todo de 2013, vai ser um ano adequado para a gente avaliar, de fato, quantos atos de concentração existirão, serão notificados por ano no CAD. Eu estou imaginando um número entre 300 e 350 atos. Bom, em um ano da nova lei, entraram 262 atos de concentração e saíram 250, ou seja, com um ano da nova lei, exatamente na data de 29 de maio, havia 12 atos de concentração sendo analisados no CAD naquele momento. Aqui é importante também mencionar, senadores, uma inovação bastante significativa. O que nós fizemos com a nova Lei de Defesa da Concorrência em termos de análise de ato de concentração? Nós fizemos um processo de reforma administrativa no CAD, de reforma na gestão, que contou com a atuação de todos os servidores, em que o principal objetivo era trocar estoque de casos por fluxo. Então, o nosso objetivo é ter o mínimo de casos possível em análise no sistema, fazer com que os casos sejam analisados com eficiência e com rapidez, sem perder a dimensão da efetividade, da análise profunda, quando esses casos exigirem, mas trocar um estoque por fluxo, eliminar o estoque. Esse foi um objetivo também bastante importante que nós perseguimos no último ano. Os atos de concentração na nova lei por tipo de decisão. Dos 250 analisados naquele ano, 238 aprovados sem restrições, 4 aprovados com restrições, 1 aprovado sem restrição pelo tribunal. O tribunal avocou o caso, porque havia um debate importante a ser feito, mas aprovou do mesmo modo. E 7 casos de não conhecimento, operações que são submetidas e que não precisavam ter sido submetidas, foram submetidas por uma análise, às vezes, por uma interpretação específica dos critérios legais de submissão que não coincidiam com a interpretação, que o CAD conferiu. Aqui nós temos, talvez, o grande resultado da nova lei, que é o tempo médio de tramitação dos atos de concentração na nova lei. Os casos ordinários, os casos que não são simples, eles têm tido um tempo médio de análise de 69 dias, que é um tempo médio que fica abaixo ainda das práticas internacionais em termos de casos não sumários. Nos casos sumários, nós temos tido um tempo médio de 20 dias de análise e o tempo médio geral de 25 dias. Processos administrativos julgados, comparativo ano a ano. Aqui também é algo importante de ser mencionado em relação à nova lei. O órgão de defesa da concorrência ele tem dois grandes objetivos, 2 grandes tarefas, missões. Uma delas é a análise de atos de concentração de empresas, fusões, aquisições, incorporações, concentrações empresariais, que pressupõem, na verdade, a análise, são identificadas com uma análise preventiva feita pelo CAD, ou seja, o CAD tenta, na análise de atos de concentração, identificar a possibilidade de efeitos anticompetitivos decorrentes desses atos de concentração e, na medida em que os identificar, prever alguns remédios, impor alguns remédios. O remédio mais drástico deles é a própria reprovação da operação. Há, por outro lado, uma outra tarefa, talvez tão ou mais importante que a análise de estruturas, que é a análise de atos de concentração, que são os processos administrativos que visam averiguar e punir condutas anticompetitivas, ou seja, a atuação repressiva do CAD. No modelo anterior, por conta do excesso de número de atos de concentração e principalmente atos de concentração sumários, atos simples, o CAD dedicava quase 80% do seu tempo, ou um pouco mais, só para a análise desses casos, e acabava dedicando muito menos tempo à análise de condutas anticompetitivas.
Hoje, com a diminuição da análise do número de casos de atos de concentração, o Conselho consegue, aos poucos, e isso deve se acelerar no próximo ano, se dedicar à análise de condutas anticompetitivas, à análise repressiva, a sua função repressiva, digamos assim. Nós já tivemos um efeito no novo CAD, quando a gente compara com os anos anteriores. No período do novo CAD, nós já tivemos 23 processos julgados de condutas anticompetitivas, enquanto no ano de 2012, por exemplo, nós tivemos 13, 2011, 16, enfim. Então, já tem um aumento razoável de processos administrativos julgados, isso deve acontecer com mais frequência. Não só em termos de julgamento de processos, falando de estoque, mas também em termos de investigação. Abertura de processos relacionados a condutas anticompetitivas, principalmente cartéis. Aqui tem apenas a lista de alguns casos que foram condenados pelo CAD no último ano. Destaco uma sessão específica que aconteceu no começo desse ano, em que nós analisamos 6 casos de cartéis de combustíveis em alguns municípios do país. Também há aqui bastante fruto também de um empenho do Senado Federal, quando fez a CPI, instituiu a CPI sobre o ECAD. O CAD condenou um processo que havia sido, uma investigação que havia sido feita pela Secretaria de Direito Econômico. O CAD condenou esse ano o ECAD devido às condutas anticompetitivas praticadas por ele. Aqui o número de processos, comparativo ano a ano julgados. Eu já mencionei en passant esses números, mas os senhores podem notar uma diminuição já em 2013 até maio de processos julgados, principalmente atos de concentração, e já um reequilíbrio nas análises, ou seja, em 2012, em 2011, também mais de 80% de processos julgados eram atos de concentração. Esse ano nós temos 68% de atos de concentração. É possível que, ano que vem, esse número se reduza para 50% de atos de concentração e 50% de condutas anticompetitivas. E ressalto novamente, isso é bom. Isso é bom para a defesa da concorrência, é bom para o interesse público, é bom para o país que o CAD possa equilibrar suas funções preventiva e repressiva. Aqui a redução de estoque de casos. Em 29 de maio de 2012, quando a lei entrou em vigor, entrou em vigência, nós tínhamos 826 826 processos, sendo 382 atos de concentração da antiga lei no estoque e 444 casos de condutas anticompetitivas. O estoque, em 29 de maio, um ano depois, em 2013, é de 395 casos, sendo 62 atos de concentração da lei antiga, sendo que desses 62, senadores, 26 entraram após a transição. São atos que foram apresentados de maneira intempestiva. E 333 condutas, sendo que dessas 333, 84 processos foram abertos no ano passado, ou seja, se nós descontássemos esse processo, nós teríamos uma redução de 200 casos aproximadamente. Aqui a arrecadação do CAD, ano a ano, decorrente de multas e negociações feitas com as empresas. Nós mudamos, no ano passado, a nossa política de negociação para viabilizar ainda mais acordos em processos administrativos de condutas anticompetitivas e temos conseguido realizar esse objetivo também. E aqui o resultado dessa empreitada vivenciada nos últimos anos pelo CAD. O CAD, essa revista, a Global Competition Review, é a principal publicação internacional na área de defesa da concorrência, e ela aumentou a nota do CAD para 4 estrelas, a nota máxima é 5 estrelas, e destacou na sua avaliação os principais requisitos, os principais fatores que fizeram com que se chegasse a essa nota. Vários deles eu já mencionei aqui para os senhores. E só
enfim, para finalizar, o posicionamento do CAD hoje em relação às outras autoridades de defesa da concorrência no mundo, segundo a revista. Em 2012, nós estávamos ali com 3,5 estrelas, considerado um órgão bom, e esse ano nós ficamos ali no grupo em 8ª posição, só depois da União Europeia, da França, da Alemanha, de uma das autoridades do Reino Unido e das 2 autoridades americanas e do Japão, que tem 4,5 estrelas. Então, esse rapidamente é o balanço que eu posso apresentar para os senhores desse 1 ano do CAD. É evidente que há desafios, há limitações que ainda precisam ser superadas, mas acho que desde 1994, quando a Lei 8884 entrou em vigor, o avanço da defesa da concorrência no Brasil é um avanço contínuo. Não é essa geração no comando do CAD e da Superintendência Geral do CAD que é responsável por todos esses feitos ou por essas conquistas dos últimos anos. Na verdade, essas conquistas elas têm um elemento de evolução histórica, pelo menos de 18 anos, desde 1994. E agora eu acho que a gente está colhendo os frutos disso. E eu espero que nos próximos anos a gente continue criando novos desafios e vencendo esses novos desafios também. Obrigado.